A gente ouve muito falar sobre o selo do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente entende isso de uma forma muito errada. Porque, por algum costume, a gente aprendeu desse modo, mas a palavra de Deus, ela ensina para nós que o selo do Espírito Santo, ele não é o dom de línguas, como saiu um ensinamento recente esclarecendo sobre isso. Não é o dom de línguas. O selo do Espírito Santo é a garantia da salvação em Cristo Jesus. E como é que a gente aprende isso? A palavra de Deus, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, diz assim, ó: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Isso quer dizer que o penhor é uma garantia. Quando se penhora um bem no cartório, é porque ele foi dado em garantia. Então, o Espírito Santo, no Espírito Santo, nós temos a garantia da nossa salvação. Por quê? Porque na palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, clamando: Abba, Pai. Então, esse Espírito que testifica de Deus em nós, ele está clamando constantemente para que Deus ele possa confirmar a salvação em nós. Vamos ler essa passagem para que a gente possa consolidar na nossa mente o consolo que confirma a nossa permanência em Deus. Está dizendo assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que maravilha! O Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso, eles já não são mais desconhecidos para nós. Eles não vêm mais sobre nós simplesmente para que possamos entregar uma profecia. Não, ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso, Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 29 a 30, ele diz assim, ó: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isto quer dizer, no qual nós estamos guardados, nós estamos muito bem abrigados. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele habita em nós, nós também habitamos o Espírito Santo. Nós estamos guardados pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele habita em nós. E aí vem a pergunta, né? Já que o selo no Espírito Santo não é o dom de línguas, será que todo o selado fala em novas línguas, então? Qual que é a garantia de que eu sou selado com a promessa do Espírito Santo? Você já ouviu. A garantia é o Espírito que clama dentro de você por misericórdia, por bondade, por favor de Deus e que confirma no seu e no meu coração que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados e fomos salvos pela fé por meio da graça em Cristo Jesus. E não, nem todo selado fala em línguas. Por quê? Por que se vê o dom de línguas sendo mais expressado ali no livro de Atos? Porque até então os judeus eles entendiam que a salvação pertencia só a eles. Então, não tinha o que se discutir. Para que você fosse salvo, você precisaria se tornar um judeu de prática, né? Então tinha que se circuncidar, tinha que cumprir todas as leis judaicas e tal. Quando o Senhor Jesus vem e cumpre toda a lei, esse evangelho agora precisaria ser espalhado por todo o mundo, como Jesus ele recomenda aos discípulos. Vocês vão e pregam o evangelho a toda a criatura. Vão pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. E aí, aquele dom de línguas,
ele tem alguns propósitos específicos. Um deles era transmitir a grandeza de Deus para todos os judeus que estavam morando fora da Palestina naquele tempo, fora de Jerusalém naquele tempo. E esses judeus, eles falavam outros idiomas, eles tinham culturas diferentes, apesar de manterem em seus corações os cumprimentos, as práticas judaicas, mas eles tinham muitas diferenças daqueles judeus da Palestina, daquela época. Então, quando se falou em línguas e falou na língua daqueles que estavam ali, todos puderam entender. Todos puderam entender que o Evangelho, o Messias, havia chegado. A boa nova de salvação de Deus estava se cumprindo ali. E isso nos faz lembrar que quando o homem, lá na Torre de Babel, quando os homens quiseram se revoltar contra Deus, o Senhor confundiu as línguas, porque eles falavam até ali o mesmo idioma, mas o Senhor confundiu as línguas para que a mentalidade deles, o propósito ganancioso deles de fazer uma torre cujo nome deles fosse célebre e cujo topo chegasse ao céu, que aquele plano deles fosse frustrado. Já no dia de Pentecostes, o Senhor reunifica o mundo em Cristo, fazendo com que homens que falavam um ou outro idioma falassem idiomas quais eles nunca tiveram aprendido, idiomas de diversas nações vizinhas ali. E a partir dali o evangelho de Jesus começou a ser anunciado milagrosamente. Às vezes a gente pode pensar que o evangelho do Senhor Jesus foi espalhado pura e simplesmente pelos apóstolos, mas não. Tem muita gente que a gente nunca vai saber o nome, tem muita gente que a gente nunca vai conhecer, que fez as primeiras proclamações do evangelho aos gentios. Não foi somente Paulo que pregou aos gentios, mas muitos dos judeus que creram naquele dia no Santo Evangelho e que muitos foram batizados, levaram também a boa nova para suas cidades ali. Isso nos alegra, porque nós vemos que Deus é um Deus de providência. Então, quando ele precisou confundir as línguas, ele confundiu, e quando ele precisou unificá-las também, ele as unificou. Mas nós, Congregação Cristã no Brasil, nós cremos nesse dom de língua e entendemos que nem sempre nós falamos para pessoas de outros idiomas, né? E qual que é a origem da Congregação Cristã no Brasil que enfatiza esse dom? Resumidamente, eu até recomendo para vocês que procurem na internet um livreto chamado Histórico de uma parte da obra de Deus ou Histórico da obra de Deus, da CCB. E vocês vão conhecer melhor essa história de fundação da Congregação Cristã do Brasil. E eu vou deixar um vídeo aqui no card para que vocês possam também conhecer melhor essa história narrada. Um vídeo que foi preparado lá pelo canal Nós Cremos. Tá? É um vídeo muito bom, muito bem explicado e vocês vão gostar bastante. Mas, resumidamente, Luiz Franciscon era um italiano que migrou para os Estados Unidos. E na época da migração dos Estados Unidos, pouco tempo depois, aconteceu o avivamento da Rua Azusa, que foi um movimento que Deus preparou ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas começaram a falar em línguas estranhas, muitas em línguas estranhas, e a partir dali, a boa nova também de que os dons de Deus não haviam cessado, mas estavam em plena continuação, ela se espalhou. Luiz Franciscon, ele não estava no movimento da Rua Azusa, só que ele conheceu irmãos que estavam ali e até então ele servia a Deus na igreja presbiteriana e como os presbiterianos não acreditavam nessa continuidade dos dons, até hoje a maioria deles não acredita, mas ele se incomodou com aquilo. E com isso,
ele entendeu também que deveria ser batizado por imersão, se desligou da igreja presbiteriana, recebeu o dom de línguas, ele já havia recebido o dom de línguas antes, né, ficou bastante tempo ainda na igreja presbiteriana, mas depois daquilo ele não se sentiu mais acolhido naquela denominação e passou a anunciar esses dons que Deus havia concedido para ele também e se tornou missionário. No que ele se tornou missionário, ele veio para a América do Sul, plantou muitas igrejas aqui, dentre elas a Congregação Cristã do Brasil, que inicialmente era chamada Congregação Cristã do Brasil, porque só existia aqui no Brasil, mas conforme foi se espalhando para outros países, mudou o nome para Congregação Cristã do Brasil. É importante a gente lembrar que Luiz Franciscon, ele não fundou somente a Congregação Cristã, ele fundou muitas outras denominações, porque na verdade é assim, ele não estava preocupado com denominação. Ele anunciou uma doutrina e muitas pessoas em diversos países aderiram a essa doutrina. Alguns em nome Congregação Cristã no Brasil, outros Assembleia Cristã, e por aí vai. É importante que vocês pesquisem também sobre isso para que vocês possam entender a origem da nossa denominação. E quando se trata de avivamento, existiram muitos na história, muitos mesmo. É muito interessante que vocês pesquisem sobre isso. De repente, Deus prepara de algum tempo a gente fazer algum vídeo relacionado também, tá? Mas seguindo aqui, e os demais dons? Os outros dons, eles são evidência do Espírito Santo também? Ou será que é só o dom de línguas que evidencia isso? E vamos ver o que a palavra de Deus menciona sobre os dons. Olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, o Espírito é o mesmo que evidencia esses dons, tá? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Está escrito em 1 Coríntios 12, verso 4 ao 10. Por que o dom de línguas ele foi enfatizado ali no dia de Pentecostes? Porque foi o dom com mais evidência. Se de repente as pessoas começassem a profetizar ali, até que aquilo se cumprisse, demoraria. Então o dom de línguas, quando eles começaram a falar nos idiomas que eles nunca aprenderam, as pessoas entenderam que eles estavam cheios do Espírito Santo, apesar de que outras acreditavam que eles estavam bêbados, né? Mas não foi o caso, foi porque eles estavam mesmo cheios do Espírito Santo, anunciando as boas novas de Deus. Também 1 Coríntios 12, mas ali mais para o final, verso 28 a 31, diz assim: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, naquele período já tinha gente que não falava em línguas, e está tudo certo. Paulo ele deixa claro, olha gente, nós somos um corpo, e o corpo não é só pé, um corpo não é só mão, o corpo é composto de vários membros. Então cada um tem o seu dom específico para que possa ser exercido conforme a utilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos usar, né, para fazer alguma coisa, para operar algum milagre ou para falar em línguas, enfim. A palavra também diz em Romanos 12, versos 6 a 8, assim:
De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E também Efésios 4:11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, assim, é uma diversidade de dons. São muitos dons, dos quais nós vamos falar quase no final dessa exposição. Mas são muitos dons. Quando nós somos congregar nas buscas de dons, não vamos nos preocupar só com o dom de línguas. Vamos nos preocupar com outros dons, porque a igreja precisa desses dons. Se alguém, se uma igreja tiver só o dom de línguas e precisar de uma operação de milagre, uma expulsão de demônio, como que vamos fazer? Então, cada dom tem sua finalidade específica e Deus, ele usa conforme a utilidade. Então, se você estava preocupado de que, por você não falar em línguas, você não teria o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, pode ficar tranquilo, que se você acredita que Jesus Cristo perdoou os teus pecados, e se você acredita que ele voltará para te buscar e te levar para a cidade santa, Nova Jerusalém, o Espírito Santo habita em você. Se quando você erra, se quando você peca, você é constrangido, você é envergonhado, você busca melhorar, é sinal de que o Espírito Santo está em você. Então busque santificação cada vez mais, que nós desejamos ansiosos herdar a salvação e a cidade santa com nosso Senhor Jesus Cristo.